Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aqui no seu canal Escaneando a Palavra da Verdade. Hoje, uma vez mais auxiliado pelo som da natureza. Isso é maravilhoso, está chovendo. É uma chuvinha seródia, uma chuva serena, tranquila, uma chuva abençoada, né? Isso é muito bom. A gente precisa estar atento, né, aos sinais da natureza, estar atento aos benefícios que a natureza nos propõe, porque afinal de contas Deus instituiu tudo isso para nos abençoar, ou seja, tudo isso aí é para o nosso benefício. A chuva é para o nosso benefício, embora a gente reclama de tudo, né? Se está chovendo você reclama, se está calor você reclama, eu também, a gente faz isso, infelizmente, né? Se está seja como for ventando, né, a gente vai reclamar, mas o fato é que a gente não está muito satisfeito com tudo que acontece, mesmo sendo obra da mão ou das mãos do Criador. A gente ainda tem a audácia de reclamar sobre alguma coisa, né? Mas vamos lá, isso tem tudo a ver com o que eu quero falar nesse vídeo de hoje, né? E a pergunta muito clara é: o que é a vida? O que é a nossa vida, né? A Bíblia diz que a vida é passageira, né? A vida passa muito rápido e a gente não se atém a isso, e por essas razões a gente comete um monte de coisas erradas, não cuida da saúde, não cuida do bem-estar da família, não se preocupa com aquilo que é eterno, não se preocupa com aquilo duradouro. Muitos acham que é só agora, né? Não, vou viver o hoje, tá tudo certo, que amanhã eu não sei o que vai acontecer. E desse negócio que amanhã eu não sei o que vai acontecer, né? Talvez amanhã eu não esteja vivo, você vai vivendo de dia em dia, né? Vai vivendo, e quando você vê que está com 70 anos, não fez nada, porque você decidiu aproveitar a vida naquele dia, não aproveitou naquele dia porque surgiram outras coisas, e agora você vai estar velho, sem saber aí o que fazer, ou sem muitas alternativas, né? Então, o que é a vida? Olha que interessante, né? A vida é um conto, né? A Bíblia diz que a vida, ela passa como um vapor, ela é um vapor. E a gente precisa sincronizar a nossa vida, nossas experiências com a vontade de Deus para que vivamos melhor, né? Então, neste vídeo, você já aproveita aí, já dá o seu like, já se inscreva no canal, compartilhe, porque com certeza isso aqui vai alcançar mais algumas pessoas, tá bom? Faça isso que eu vou ficar muito satisfeito, você também será abençoado por estar me ajudando, e assim o canal vai crescendo grandemente, tá bom? Eu vou contar aqui duas histórias curtas, mas que me ensinaram muito. Isso já ouvi isso há mais de 10 anos, né? E elas me ensinam muito. Uma eu ouvi há mais de 10 anos e outra entre 8 anos por aí, e que eu ouvi isso daqui, e isso me faz, eu sempre penso, porque é importante, tá? Uma certa ocasião, alguém disse assim, né, me contando, um senhor já com as suas cães brancas, cabelos branco, né? Na cidade de Patrocínio de Minas, ele me disse algo, uma história, uma experiência muito interessante. Alguém conheceu o Senhor Jesus naquela ocasião, e esse alguém, um senhor, eu vou chamá-lo de João, embora não lembre o seu nome, o senhor que eu me refiro, João, o que é o personagem dessa história que eu vou contar para você. Ele conheceu Jesus já nos seus dias finais, né? Descobriu-se nesse inteirinho como uma enfermidade terminal, estava com câncer, tá? E o que acontece ali? Os dias foram se passando e ele foi declinando da vida, foram se passando os dias e cada dia ele ficava pior, e as pessoas, percebendo que ele estava realmente se preparando para partir para a eternidade, começaram a fazer visitas a ele. Em visitas como essa, para alguém que está enfermo, acaba que muitas pessoas deixam o doente mais doente. O doente já sabe que não tem muito prazo, não tem muito tempo de vida, e aí quando alguém vai visitá-lo, ao invés de você levar uma palavra de conforto, levar para ele uma palavra que vai fazer ele memorizar ou memorar os dias que ele viveu, dias bons, dias agradáveis, não, a pessoa vai e deixa o doente mais para baixo. E não foi diferente com esse caso. A única diferença é essa aqui:
Quantas pessoas chegavam lá e falavam para ele, né? Senhor João, é o nome fictício que eu dei aqui. Senhor João, poxa vida, como pode o senhor nesse estado? O senhor é uma pessoa tão boa, uma pessoa tão agradável, né? E nessa situação, meu Deus, a vida é injusta. E começavam a chorar diante dele, né? E ao invés das pessoas consolarem o doente começava a consolar as pessoas. Isso faz parte, eu estou colhendo, eu estou muito bem, só estou doente, mas está tudo bem, né? E as pessoas insistiam em deixá-lo para baixo. E ele dizia as seguintes frases, né? Ele adotou isso aqui nos últimos dias. E ele começou a dizer, olha só, eu vivi bastante. Se eu viver mais 10 anos, Deus está comigo, está tudo certo, né? Essa enfermidade, ela é simplesmente um veículo, né, para me levar para próximo de Deus. Se eu viver mais 5 anos, Deus está comigo, está tudo certo, não há problema mais aqui, né? Se eu viver mais um mês, Deus está comigo. Se eu viver uma semana, Deus está comigo. E aí ele disse a palavra-chave, ele disse, olha, mas se eu morrer amanhã, eu estarei com ele. Então isso é uma certeza que você ganha quando você entende o valor da vida. E quando você entende que a vida não termina aqui. E o nosso erro é programar a vida somente para aqui. A palavra de Deus, ela diz assim, se nós esperarmos em Deus somente para essa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Nós não podemos esperar somente para essa vida, há um porvir, há uma eternidade, seja você evangélico ou não, creia você ou não, isso vai acontecer, é fato, né? É fato acontecer. Então a gente precisa estar esperando no Senhor para além dessa vida. E esse homem ganhou essa confiança. A enfermidade não foi para ele uma âncora, né, para puxá-lo para baixo, mas sim uma catapulta para lançá-lo, né, para a eternidade, com certeza de que tudo que ele viveu, ele estava colhendo naquele momento, e que ao sair daquele quadro, ele estaria com Deus. Então ele diz, olha, se eu viver até amanhã, Deus está comigo, mas se eu morrer amanhã, eu estarei com ele. E não demorou mais uma semana quando ele aplicou essa fala, e ele estava com Deus, e assim o permanece. Então essa é uma história extraordinária para que nós possamos entender como é importante, né? Tiago, se não me falha a memória, diz através da palavra do Senhor, né? A Bíblia vai dizendo assim, olha, qual de vós é o homem que pode dizer, no caso, amanhã iremos a tal lugar, a cidade tal, lá compraremos, negociaremos, se o Senhor não permitir. Então melhor a dizer se o Senhor permitir, iremos, fazemos isso, ou faremos aquilo, né? Se o Senhor permitir. Então nós precisamos entender, há um ser maior do que tudo que nós vemos e conhecemos aqui. A última historinha, muito simples também, mas para a gente entender qual é o nível, né, do valor e da importância da vida, se vale a pena viver ou se é melhor não existir, né? Em outro caso, eu estou andando pelo centro da cidade, de onde eu morava, cidade de Poços de Caldas. Eu estava indo do trabalho para casa e nesse inteirinho, bastante observador que sou, estou andando pela calçada e eu percebi quando 3 moças estavam aguardando ir atravessar, vi um senhor vindo atravessar a calçada no sentido em que elas estavam, e elas aguardaram, dando nota que o conheciam. E quando ele vinha chegando, o que elas fazem? Ele vem andando com uma bengalinha, com muita dificuldade, atravessando a rua. E esse aqui eu vou chamar de Senhor José, tá bom? E elas diziam para ele assim, Senhor José, como pode? Olha que maravilha, lindo ver o senhor aqui, nossa, quanto tempo! Mas olha, de verdade, eu não esperava ver o senhor com essa limitação. Que limitação é essa? Ele vinha atravessando com dificuldade, aparentava ter uns 60 e poucos anos, não sei, atravessando com dificuldade. E elas diziam assim, nossa, mas que pena o senhor desse jeito, meu Deus, olha, lamentável, eu fico triste, mas que bom te ver. E ele sorriu, falou, não, minha filha, esse é o preço que a gente paga por não ter morrido jovem. É claro que quando ele disse isso, me impactou, né? Como assim, né? O preço que paga por não ter morrido jovem?
E aí ele também fecha aquela conversa com uma chave de ouro. E ele diz: olha, eu estou achando baratinho demais. Ali eu entendi, vale a pena viver, tá? Vale a pena viver. Não sei qual fé ele professa, mas o ensinamento que ele deu ali para eu levar para a minha vida. Ele não estava falando comigo, estava falando com alguém. E eu passei e observei esse contexto, e isso foi importante, de suma importância para a minha vida. Porque assim, às vezes você tem um problema tão pequenino, você já quer desistir da vida. Às vezes porque uma conta não foi paga no prazo, você quer desistir. Às vezes porque alguém foi embora, você não quer mais viver. E às vezes Deus tirou ou permitiu que saísse alguém ou algo da sua vida para que você voltasse a viver, para que você tivesse vida de fato. E aí você começa a desmerecer tudo que Deus fez por um orgulho que você tem, por um prazer pessoal, por uma satisfação momentânea. Mas o que Deus tem é muito maior, e a palavra de Deus diz: olha, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. A palavra diz assim, que o Senhor coloca na nossa frente bênção e maldição, só que Ele orienta, escolhe a bênção. E às vezes nós escolhemos caminhos que para nós é aquilo lá que é perfeito, mas a Bíblia diz: há caminhos que ao homem parece perfeito, mas o fim dele, desse caminho e do homem, é morte. Então nós precisamos entender quanto vale a sua vida, quanto vale o seu tempo, no que você tem gastado, no que você tem empregado a tua vida. Sim, porque tempo é vida. Quando você dá o seu tempo para alguém, você está dando uma parte da sua vida para alguém. Eu estou dando uma parte da minha vida para você que me assiste. Eu dediquei esse momento para fazer esse material curto, simples, objetivo, para dar a você. E não diferente, você está dando o tempo da sua vida assistindo esse material. Então, vida gera vida. Eu dou vida para você, você dá vida para mim, e todos vivemos bem. Então isso é importante. Vamos fazer mais isso, vamos cuidar melhor da nossa vida, vamos olhar mais quem está à nossa volta, vamos observar mais e ver que vale a pena viver, vale a pena fazer a diferença no mundo onde tudo parece igual. Que Deus abençoe a tua vida. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, aciona aí o sininho para você tomar nota de tudo aquilo que eu fizer aqui, e vamos vivendo. Viva, deixe viver e ajude a viver. Que Deus abençoe a tua vida grandemente. Até o próximo vídeo, querendo Deus. Forte abraço.